Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Eu sei que faz um bom tempo que eu não apareço aqui, né? Já tem pelo menos uns 2 anos que eu não gravo um vídeo, mas agora eu tô com planejamento de gravar um vídeo por semana, então prometo que vocês vão me ver por mais vezes aqui. Então hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês e o tema da mensagem é o estilo de vida de Jesus. Então eu separei 3 pontos, porque não tem como falar de tudo em um vídeo só. E o versículo-chave está em 1 João 2,6, que fala o seguinte: aquele que diz que permanece nele deve também andar como ele andou. Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês sobre isso é que Jesus ele praticava o amor fraternal. E o que quer dizer esse amor fraternal? Bom, a palavra que vem do grego filéu significa amor entre irmãos, amigos íntimos, um amor afetuoso e constante. Eu quero trazer uma atenção para essa palavra constante, que ela significa um amor que não muda, algo que não tem variação. Ou seja, mesmo com as circunstâncias, ele continua sendo o mesmo. Então, essa é uma característica do nosso Deus. O amor dele não muda, porque ele não muda, porque esse amor não muda. O autor de Hebreus ele escreveu o seguinte no capítulo 3, no verso 1: permaneça o amor fraternal. E onde que a gente vê Jesus praticando esse amor? Eu quero trazer primeiro João 13, verso 34 a 35, onde Jesus falou o seguinte: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E uma coisa que eu aprendi recentemente, até o mês passado eu estava fazendo um seminário de líderes aqui na Jocum. Eu moro numa base missionária da Jocum aqui em Curitiba. E uma coisa que Deus falou muito comigo foi sobre fazer para depois ensinar. Então a gente pode ver isso na vida de Jesus. Aquilo que ele ensinou, primeiro ele fez. E uma das coisas que a gente pode observar é no episódio do Lava Pés, onde ninguém tinha feito aquilo antes, mas Jesus se prontificou e lava os pés dos discípulos, trazendo um ensinamento para eles e para nós também hoje. Então, além de fazer para depois ensinar, nesse ato Jesus ensinava também humildade. Em Lucas 5, 29 a 32, fala o seguinte: Jesus ele estava comendo com os publicanos e os pecadores, e ele mostrava proximidade e amor a todos eles. No episódio onde os fariseus atacavam Jesus e perguntavam por que você... Eles perguntavam para os discípulos, na verdade, e eles questionavam por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores. E no contexto da época, quem que eram esses publicanos e os pecadores? Então, os publicanos eram cobradores de impostos, eram judeus contratados pelo Império Romano para cobrar os próprios judeus. Então, eles eram vistos pela comunidade como traidores da pátria. Então, Jesus queria alcançar essas pessoas também. É como se, trazendo para os dias de hoje, é como se Jesus quisesse alcançar o nosso presidente atual. É como se Jesus quisesse alcançar o STF. Então, sem querer entrar em política, aqui não é o tema de hoje, mas para que você entenda melhor como que aquelas pessoas eram vistas naquela época. E os pecadores, no contexto, eram as prostitutas, eram os ladrões, eram os leprosos, eram exatamente pessoas que eram socialmente desprezadas. Jesus alcançava essas pessoas. Então eu quero contar algo que aconteceu comigo recentemente. Eu tive, uma semana atrás, eu passei por algumas conturbações e eu fui, no final de semana, eu tirei um tempo para mim e fui correr no parque que tem aqui perto. E acabei correndo por mais ou menos umas 2 horas. E depois eu fui jogar basquete com alguns garotos que estavam lá no parque jogando. E depois que o basquete acabou, eu fiquei trocando ideia com um rapaz lá. E geralmente, eu não sei porquê, mas as pessoas elas se abrem muito comigo. A gente vai conversando e naturalmente elas vão contando sobre coisas pessoais. E aconteceu a mesma coisa. Esse rapaz começou a contar sobre a vida dele lá. E ele contou pra mim, ele compartilhou comigo que ele tem uma doença que é transtorno de bipolaridade. E eu nunca me lembro, nunca havia me relacionado, assim, conversado com alguém que tivesse esse transtorno. Mas na hora eu confesso que eu me assustei um pouco. Eu fiquei olhando para um lado e para o outro. Poxa, será que eu deveria sair dar tchau e já sair daqui e ir embora? E depois eu pensei, não, eu vou continuar conversando com ele aqui e vou falar sobre Jesus. Pasme, a surpresa que eu tive é que esse irmão, esse rapaz já era um crente, já era um cristão e já tinha sido até batizado nas águas, o batismo de João.
Então eu estava falando com um irmão ali e não sabia. Então, mas pelo contexto, eu tive um preconceito social com ele e não queria passar tempo conversando com ele. Depois eu continuei conversando com ele, foi uma conversa bem legal. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque a gente acaba desprezando pessoas sem perceber, por medo, ou seja, por ignorância. Então nós devemos tomar atenção sobre isso, como que Jesus trataria essa pessoa. Então, pelo versículo a gente já aprendeu aqui. Então Jesus, ele se aproximava das pessoas não para se contaminar, ele se aproximava para amar essas pessoas, para trazer cura, para salvar essas pessoas. Em Romanos 12:10, Paulo escreveu o seguinte: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Nos colocar os outros acima de nós. E como que Deus nos ensina a praticar esse amor? Bom, 1 João 4:7-8 fala o seguinte: o amor vem de Deus, e para amar bem, precisamos conhecê-lo. Então Deus, ele nos dá oportunidade diárias de amar pessoas difíceis, ou até essas pessoas que são desprezadas pela sociedade. Você pode ver às vezes você está caminhando na rua e você vê um mendigo vindo em direção a você para conversar com você, às vezes para pedir uma moeda ali. Se de repente, mesmo que se você não tiver, mas você pode dar atenção para essa pessoa, você pode perguntar se ela tem um motivo de oração, orar por ela, abençoar a vida dela espiritualmente, mesmo que você não abençoe fisicamente, você pode abençoar espiritualmente. Então tenho certeza que essa pessoa vai ter um impacto e uma mudança, mesmo que seja pequena, imperceptível, mas a sua vida, ela pode trazer transformação para a vida de outra pessoa, mesmo que seja por um tempo ali limitado. Então Deus nos dá a oportunidade diárias de amar pessoas difíceis. Nós temos pessoas difíceis no nosso trabalho, nós encontramos pessoas difíceis no trajeto para o nosso trabalho, seja no trânsito, seja no metrô, no ônibus. Então nós temos até pessoas difíceis de amar, parentes dentro da nossa família. Então nós precisamos praticar esse amor. E se tem uma pessoa difícil também de amar, talvez você concorde, é nós mesmos. Nós também somos pessoas difíceis de amar. Então, como Jesus falou, ame o seu próximo como a ti mesmo. Então nós precisamos nos amar também, amar a nós mesmos, para que nós possamos amar outra pessoa. Se a gente não amar nós mesmos, nós não vamos conseguir amar outra pessoa. E foi isso que Jesus nos ensinou. E João 13:35, Jesus disse: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E por que nós devemos amar pessoas difíceis? Porque nós conhecemos a Deus. E essa é a resposta. João escreveu: aquele que não ama não conhece a Deus, mas nós, eu e você, nós amamos porque nós conhecemos a Deus. E Deus é o amor. Então o segundo ponto que eu quero trazer para vocês aqui nesse vídeo é oração. Jesus se retirava para orar. O versículo que fala isso está em Lucas 5,16. Mas Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Marcos 1,35. De madrugada, ainda escuro, levantou-se, saiu de casa e foi a um lugar deserto, onde ficou orando. Por que Jesus orava? A resposta mais direta é para ter comunhão com Deus. Jesus orava para ter comunhão com o Pai. E existe uma forma que Jesus nos ensinou também a orar. Então, por que nós devemos orar? Nós devemos orar para ter direção de Deus, para termos discernimento nas escolhas que nós vamos fazer, mesmo aquelas escolhas pequenas e diárias. Em Filipenses 4:6-7, Paulo escreveu: não andeis ansiosos, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Paulo escreveu também em 1 Tessalonicenses 5,17, onde ele escreveu o seguinte: orai sem cessar. Então eu quero trazer para você aqui sobre os benefícios da oração. E a primeira coisa é que, assim como fala em Filipenses 4:7, a oração nos traz paz. Em Tiago 1:5, nos traz direção, como a gente falou antes aqui. Efésios 6:18, força espiritual, transformação interior. Como Jesus nos ensinou a orar. Nós podemos ver em Mateus 6, do 5-13, a oração do Pai Nosso, onde Jesus traz um modelo de oração. Só que Jesus, ele rejeita as orações repetitivas e vazias. E a gente vê isso logo no versículo adiante, que é o versículo 7, onde ele fala: não useis de vãs repetições.
Então eu quero trazer um adendo aqui sobre... Nós temos uma grande religião aqui no Brasil, que é o catolicismo, que tem essa prática de orações, de rezas, na verdade, rezas que são repetições. Que isso foi herdado culturalmente do judaísmo rabínico e do mundo greco-romano. Então Jesus ensinou pra gente uma oração relacional com o Pai, e não um ritual. Então nós temos na Bíblia vários tipos de oração. Nós temos a oração de adoração, que está em Salmo, você pode ler aí depois, que está em Salmos 95:6. Nós temos a oração de confissão, 1 João 1:9. Nós temos a oração de ações de graça, que está em Salmo 100, versículo 4. A oração intercessória, que está em 1 Timóteo 2:1, você pode ver lá um exemplo. E a oração de súplica, Filipenses 4:6. E agora a gente vai avançar para o terceiro ponto, para que o vídeo não fique muito extenso, que é Jesus vivia o seu propósito. Você sabe qual o propósito da sua vida? Você já perguntou ao Senhor qual o propósito da sua vida? Você tem vivido, você está vivendo o propósito da sua vida? E qual que era o propósito da vida de Jesus? Vamos ler Lucas 4, dos 18 a 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos cativos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Essa é na versão NVI. Então, nessa passagem é exatamente onde Jesus dá um início ao seu ministério. Jesus ele entra na sinagoga e ele pega a Torá e lê exatamente essa passagem que está no livro de Isaías. Então, o propósito de Jesus, olha que interessante, o propósito de Jesus estava escrito na Bíblia. Em João 17:4, Jesus orou, falando o seguinte: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Aqui Jesus estava falando sobre a conclusão do seu propósito de vida. E assim, a cruz, ela foi o fim da missão de Jesus. Mas o propósito de Jesus foi manifestar o reino de Deus na terra e formar discípulos, como está escrito em Marcos 28:19, quando ele fala sobre a grande comissão. Então, esse era o propósito de Jesus. Então, você já parou para pensar, se Jesus tivesse apenas morrido na cruz, se ele não tivesse feito o que fez, se ele não tivesse ensinado, se ele não tivesse deixado um exemplo de vida para nós, se ele não tivesse discipulado, nós não teríamos como fazer o que a gente faz hoje, nós não teríamos como discipular pessoas, nós não teríamos o exemplo de vida que é a ser alcançado, que é Jesus. Agora vem a questão, como que o Senhor Jesus entendeu o seu propósito? Bom, exatamente no ponto 2 que a gente citou aqui, através da oração, ele tinha relacionamento com o Pai e com a palavra. Jesus tinha relacionamento com a palavra, ele lia a Torá. Então a gente pode ver em Lucas 2, 46 a 49, o episódio onde Jesus está ali com 12 anos no templo, debatendo com um rabino que a gente não sabe quem é, e falando sobre coisas que ele havia aprendido do Senhor, através do seu relacionamento com o Pai. João 5,19, o filho nada pode fazer por si mesmo. Então você pode reparar que tudo o que Jesus fazia, ele falava, que ele fazia, o filho faz aquilo que vê o Pai fazendo. Então Jesus fazia aquilo, ele fazia em obediência àquilo que Deus falava para ele fazer. Jesus não tirava as coisas da sua própria cabeça. E ele mesmo falava isso. Ele fazia aquilo que via o Pai fazer. Como descobrir o meu propósito? Como você pode descobrir o seu propósito? Primeira coisa é intimidade com Deus através da oração e da palavra. E é a mesma coisa que Jesus, no caso, fazia. Ter obediência nas pequenas coisas, como Jesus também fazia. Então, a união de dons, mais paixão, mais oportunidades, ela vai apresentar um propósito revelado. E você pode entender melhor isso lá em Romanos 12, 6, 8. Então, eu quero trazer um exemplo aqui sobre como eu descobri o meu propósito. No mesmo ano que eu me converti. A luz caiu aqui agora. Bom, no mesmo ano que eu me converti, eu lembro que isso foi em 2020, eu estava no meu quarto, passando um tempo de oração ali, onde eu passava todos os dias com o Senhor. E nesse determinado dia, eu lembro que eu estava deitado, aí o Espírito Santo falou comigo, falou assim: filho, tá na hora de levantar discípulos. E na hora eu me assustei, né? Novo convertido. Aí eu falei para Deus assim: mas Senhor, eu tô aprendendo a ler a Bíblia ainda, tô lendo a tua palavra, eu tô conhecendo melhor ainda as coisas, e o Senhor quer que eu levante discípulos? Não, para mim não faz sentido. E aí eu coloquei Deus à prova. Eu falei para ele o seguinte:
me fala um versículo na Bíblia. E aí o Espírito Santo me falou, Mateus 5:1. Aí eu levantei da cama, fui pegar minha Bíblia, inclusive essa Bíblia aqui, ela é uma Bíblia de estudo arqueológico, é uma Bíblia incrível, não sei se dá para vocês verem. Então ela tem bastante contexto histórico, é uma Bíblia incrível, tenho ela até hoje. E se você quiser saber qual é essa Bíblia, onde que compra, me fala aqui no comentário que eu mando o link para você. Então, daí eu levantei e fui pegar a Bíblia. Quando eu abri, o versículo falava o seguinte, era Jesus no monte não lembro qual era o monte, mas Jesus estava subindo o monte, e aí ele se assentava e começava a falar para os seus discípulos. Então, quando eu li a palavra discípulos no versículo, aí foi uma confirmação. Não, é Deus falando, então não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Então, hoje eu vivo do meu propósito de vida, aquilo que Deus me entregou. Eu, além de estar gravando vídeos aqui para vocês, de uma certa forma discipulando, trazendo ensinamento e um ensino, eu moro numa base missionária, eu moro na base da Jocum em Curitiba, onde eu treino missionários, discipulo missionários e os envio para as esferas da sociedade, para as áreas de influência da sociedade, para que eles sejam sal e luz naquele lugar, que eles possam falar do amor de Jesus no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho. Então não adianta somente saber o propósito de vida. Às vezes a gente fica perguntando para Deus qual é o meu propósito de vida, qual é o meu propósito, e Deus fala o propósito e a gente fica, é isso. Mas a gente tem que caminhar e viver o nosso propósito, que é onde está a nossa felicidade de vida. Então vou trazer alguns exemplos aqui bem rápidos sobre pessoas que receberam e entenderam o seu propósito. O primeiro é Moisés, lá em Êxodo 3:10. Vá, pois, agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Então o propósito de vida de Moisés era libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Esté, no capítulo 4, verso 14, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e sua família e a família de seu pai morrerão. Quem sabe não foi para esse momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esté entendeu o propósito da sua vida. Assim como Paulo, lá em Atos 9:15, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Aqui, se eu não me engano, nesse versículo, é Jesus falando com Ananias, dando direcionamento para ele e falar com Paulo, porque esse era o propósito de Paulo. Era levar o nome de Jesus aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. E a gente pode perceber pelas cartas que Paulo ele viveu realmente o seu propósito de vida, ele foi fiel até o fim. Porque nós devemos viver esse mesmo estilo de vida que Jesus vivia. E viver como Jesus viveu nos leva a ter intimidade com o Pai, nos leva a ter frutos do Espírito, que está em Gálatas 5:22, nos faz impactar a vida do próximo, traz clareza de propósito e vida com sentido. Então eu quero encorajar você a buscar viver como Jesus viveu e deixar uma reflexão. Você está vivendo hoje esse estilo de vida de Jesus? Você está andando e vivendo o seu propósito? Você está amando o propósito que Deus entregou para a sua vida? Então eu quero encerrar esse vídeo agora com uma oração. Senhor, nos traz entendimento e discernimento para viver a Tua Palavra, buscar viver como o Senhor Jesus viveu, aprender com os ensinamentos de Jesus, com os apóstolos também, e para que a gente possa viver o nosso propósito, buscar intimidade com o Senhor todos os dias, buscar viver o propósito que o Senhor tem para a nossa vida através da oração, através da Tua Palavra, assim como Jesus entendeu o seu propósito através dessas duas coisas. Então, oro pelos meus irmãos que estão aqui, que eles possam ter clareza de propósito e buscar viver a vida grandiosa que o Senhor tem para cada um deles. No nome do Senhor Jesus. Amém. Então é isso, gente. Eu espero que esse estudo tenha trazido clareza para você, tenha ajudado você a buscar o Senhor Jesus ainda mais, que ajude a buscar o seu propósito. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão sobre um ensino, escreve aqui nos comentários. Se você quer que eu traga mais alguma outra parte da vida de Jesus, porque não tem como trazer tudo em um vídeo só, para que a gente possa aprender junto aqui com o nosso Senhor. Então, deixa aqui um comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!